Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jillian, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que tá me incomodando, digamos assim, há um tempo. E é uma experiência pessoal, mas eu acredito que muita gente tenha passa por isso. Então, eu espero que vocês possam se identificar, talvez. Quem quiser pode ficar à vontade para comentar sobre e eu vou estar respondendo vocês. A verdade é que nos últimos meses, digamos assim, eu não tenho trazido pra cá, pro canal, vídeos mais elaborados, mais eu conversando com a câmera, né? Tem sido algo mais vlogado. Mas eu acho que seria interessante fazer esse vídeo. E, aliás, comentem aí também se seria interessante fazer alguns vídeos assim, pra mesclar realmente, não ficar só vlog, porque às vezes minha rotina também é chata. E aí eu fico pensando, meu Deus, mas eu vou postar isso de novo, né? Então eu acho que mesclar os vídeos pode ser interessante e é por isso que estamos aqui hoje. Bom, pessoal, o tema que eu pensei em trazer hoje pra cá na realidade, é algo que eu estou passando recentemente. Bom, como vocês já sabem aí pelos vídeos, eu não tenho uma rotina muito fixa, né? E por conta disso, muitas vezes eu sou minha própria chefe, minha própria gerente, minha própria funcionária, como eu costumo dizer. E muitas vezes os interesses dessas três personalidades se chocam. E eu tenho que lidar com isso, muitas vezes não consigo. E eu tenho reparado, assim, que com certeza uma das coisas que mais dificulta o andamento dos meus trabalhos, que eu tenho vários, mas o problema é que realmente eu não tenho muita orientação, alguém que fique em cima de mim para cobrar deles, né? E o que dificulta muitas vezes o andamento desses trabalhos é justamente a questão das distrações. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Uma distração, gente, por essência já é algo ruim, né? Porque a gente classifica ali como distração aquilo que te tira de um foco. E normalmente quando a gente tem o foco um objetivo, digamos assim, é alguma coisa positiva, né? Igual, vamos lá, metas do começo do ano. A gente tem sempre um emagrecer, ganhar uma promoção no trabalho, fazer uma viagem, juntar dinheiro para fazer essa viagem, né, no caso. E esses seriam os nossos focos, mas muitas vezes a gente se deixa levar por algumas distrações. E aqui eu acho interessante a gente colocar toma muito cuidado porque cada pessoa eu vejo que tem uma distração própria para si mesma. E eu percebo isso e comecei a perceber meio que desde criança por conta da igreja, né? Na igreja a gente sempre fala que existem pessoas que vão ter mais dificuldade com algumas coisas, alguns pecados, digamos assim, do que outras pessoas. Cada um tem ali a sua tentação pessoal, digamos assim. E muitas vezes essas tentações são as nossas distrações. Muitas vezes não. Essas tentações que a gente fala na igreja são as nossas distrações do foco que é se parecer cada vez mais com Cristo e um dia morar no céu. E foi justamente essa dinâmica, esse pensamento na área da igreja, na área da fé, que me fez pensar um pouco mais sobre as distrações da minha vida com relação a outros focos, digamos assim. Acontece que eu percebi que eu estava deixando muitas áreas da minha vida a desejar, simplesmente porque eu estava me distraindo com as minhas próprias vontades, com as minhas próprias tentações. E veja bem, desde criança eu cresci na igreja, então eu tenho algumas tendências que aparentemente, só superficialmente mesmo, não são tão ruins, não são tão pecaminosas, por exemplo, digamos assim. Não tem uma aparência tão má quanto uma pessoa que, por exemplo, poderia ter sua tentação na bebida, ou então, sei lá, em jogos de azar. Cada um tem a sua tentação, gente. E aqui em casa a gente conversa muito sobre isso, porque eu falo com a minha mãe muito que a gente tem um problema com séries, muitas vezes alguns livros também. E às vezes essas coisas que parecem bobas, é só um filme, é só um negócio. Não é bem assim, porque nos tira do foco e no nosso caso especificamente é a questão do tempo. A gente passa muito tempo vendo isso, muito tempo fazendo. E pra mim, eu percebi que eu estava caindo em outra área também, que é a área das redes sociais. Eu estava passando
muito tempo nas redes sociais. E aparentemente estava tudo certo. Eu sou uma boa aluna, na faculdade estava tirando notas todas muito boas, nas minhas outras obrigações, sempre fazendo com dedicação, mas em todo momento que eu não estava ocupada com essas obrigações, eu me via ali mexendo no telefone. E, para piorar, muitas vezes me colocando em situações que eu não deveria estar. Honestamente, atropelando algumas tarefas, algumas atividades. Enfim, gente, por conta dos vícios no telefone, eu me via muitas vezes enrolada, atrasada, procrastinando a entrega do trabalho, de trabalhos e tal. Nunca passo do prazo, mas sempre tô na beirada. Essa é uma realidade que, na verdade, eu vivo desde muito tempo, desde a época da escola, por exemplo. Mas naquela época era diferente, porque naquela época eu tinha muitas atribuições que eu tinha gente me cobrando, sejam essas pessoas, meus professores, ou então na época eu trabalhava oficialmente na carteira assinada, então eu tinha chefes, eu tinha eu tinha um cargo na igreja na época, então eu tinha essa responsabilidade na igreja, hoje em dia eu já não tenho mais, não da mesma maneira que antes. Então, na época, eu tinha muitos prazos e cobranças constantes, o que, apesar de eu estar sempre meio atrapalhada porque era muita coisa, eu tava sempre fazendo as coisas que eu tinha para fazer. E não é bem o caso que tá acontecendo, que estava acontecendo, aliás, de uns tempos pra cá. E eu percebendo isso, comecei a me questionar. Essas tentações que me tiram do foco dos meus objetivos terrenos, digamos assim, eles impactam realmente, aliás, eles realmente não impactam a minha vida espiritual. E a conclusão que eu cheguei não foi muito boa pra mim. Acontece, gente, que como eu falei, aparentemente, passar tanto tempo no telefone não é tão pecaminoso, não é tão errado, não é tão distração espiritual, digamos assim. Não te afasta tanto assim de Deus, até porque muitas vezes eu tava assistindo coisas sobre Deus. Mas a realidade é que na distração ainda estava ali. Eu ainda estava muitas vezes postergando coisas que eu deveria fazer, deixando de fazer coisas que eu deveria fazer para estar ali. E eu não sei vocês, mas existe um pensamento de que o domingo é aquele dia que a gente vai pra igreja e é ali que a gente presta culto e adoração a Deus e depois acabou, né? Existem os cristãos domingueiros, os crentes domingueiros, né? Como são chamados. Mas na realidade, quando a gente vai ver para olhar a Bíblia, né, a gente realmente compreende o cristianismo, a gente percebe que ser cristão é um ato diário e a todo instante do dia, não é só também cumprir ali seu devocional e depois você tá livre, digamos assim, como se fosse um check, uma lista. E a Bíblia vai nos orientar dizendo, quer comais ou quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a honra e glória de Deus. Então, gente, até a comida e a bebida que a gente come, que a gente bebe, tem que ser para glorificar o nome do Senhor. E quando a gente pensa nisso, é um pensamento muito contrastante com a questão ali do eu só adoro no domingo, eu só sou crente de verdade no domingo. E acontece que, quando a gente coloca essas questões das distrações, eu não tô cumprindo meu trabalho da maneira que eu deveria cumprir, mas isso é uma coisa do meu trabalho, isso não impacta a minha vida espiritual. É mentira, porque se você não tá fazendo o seu trabalho direito, e aí eu estou falando muito para mim, se você não está fazendo o seu trabalho direito, você não está glorificando o nome do Senhor com o seu trabalho, ou seja, você está errado. Tcharam! No meu caso, a minha principal distração é a questão do telefone, mas como eu falei, gente, cada um tem a sua própria distração e nessa conversa eu espero que você coloque a sua, traga pra você esse lugar. Tem algo que te distrai do seu foco em outras áreas da sua vida? Do cuidado com o seu corpo, talvez, no cuidado com a sua cabeça, na busca pela inteligência, por exemplo, a Bíblia nos orienta a buscar o entendimento, né? Então, também
Estudar também glorifica a Deus, e se a gente não faz isso, se a gente não cuida daquilo que Deus nos deu, seja a nossa casa, muitas vezes, a questão de manter a limpeza, ou então cuidar afetivamente da nossa família, muita gente, né, adolescente, jovem, acaba se esquecendo um pouco, eu vejo, né, de manter relação com os pais, manter relação com os irmãos, aquilo. Eu acho que não é um problema só meu, essa questão do telefone, das redes sociais. Principalmente para gerações mais novas, a gente vê cada vez mais gente que não consegue mais nem assistir filme, por exemplo, ou uma série, porque tá tão viciado na questão dos vídeos rápidos que não consegue mais apreciar nem mesmo uma série. E muitas vezes a série nem é complexa, gente. É realmente um nível crítico que a gente tá de vício, socialmente falando, né? E como cristãos, eu acho que seria interessante a gente começar a refletir até que ponto isso realmente tá impactando só a minha vida em outras áreas, porque não tá. Nada impacta só a vida em alguma área específica. Se tá atrapalhando alguma área específica, tá atrapalhando a tua vida espiritual. E eu demorei um pouco para cair a ficha, na realidade, mas eu só realmente me liguei de verdade quando isso começou a atrapalhar o meu devocional diário. Que aí eu percebi, gente, mas nem o devocional diário eu tô conseguindo fazer mais. Tem algo realmente errado. Foi ali que eu acordei. E bom, gente, como eu tô contando essa história aqui depois de alguns acontecimentos e, obviamente, de pensar muito sobre o assunto e orar muito sobre o assunto, eu caí algumas vezes. Eu tentei mudar muitas vezes e não consegui, porque aquilo, a tentação, é constante. Mas olhando para a Bíblia, e é sempre bom lembrar, a gente sempre tem que voltar para ela. A Bíblia nos orienta a nos arrepender verdadeiramente, e o verdadeiro arrependimento provoca a mudança. E, principalmente, a gente por nós mesmos não conseguimos. A Bíblia nos mostra isso o tempo inteiro também. E o que a Bíblia nos mostra? Que é o Espírito Santo que capacita. Então, eu comecei aí um projeto de realmente tentar me desamarrar dessas distrações. E pra mim, o que eu tô tentando fazer, e eu vou mostrar um pouco disso pra vocês aí nos vlogs, se vocês quiserem acompanhar, é a questão do telefone. Eu não uso redes sociais ao longo da semana, pelo menos, e aos finais de semana eu vou tentar ali, tô tentando dosar, controlar. Porque assim, o ideal seria manter um equilíbrio, né, gente? O ideal é sempre manter o equilíbrio. Entretanto, eu não vou conseguir. E a Bíblia nos manda fugir da aparência do mal. E neste caso, essa aqui é a aparência do mal para mim. Talvez não seja para você, muito provavelmente também é, baseado nas estatísticas sociais atualmente, né, gente? Mas talvez não seja para você, e aí você adapta aí, como eu falei, para sua tentação. Mas se é algo que vai me tirar do foco, seja das minhas outras atividades, que já não agradariam a Deus, mas principalmente vai me tirar do foco de estar com Deus, de passar tempo com Deus, seja no devocional, lendo livros a respeito do Senhor, né? Eu tô lendo Cristianismo Puro e Simples há 300 meses, inclusive. Estou quase terminando, guys. Eu tô no último livro já. São 4 ou 5. Ai, não lembro agora, mas eu tô no último. E foi muito bom, porque me fez acordar. E o Senhor sempre estava falando comigo, gente. Eu não posso negar isso, não. O Senhor sempre estava me avisando, o Espírito Santo sempre falando comigo, me incomodando realmente para essa questão do telefone. Mas quando afetou o devocional foi a gota d'água. E eu espero que não chegue a esse ponto para você. Mas se você tá passando por algo parecido, como eu falei, vamos realmente buscar ajuda no Senhor. Porque eu tentei muitas vezes por mim mesma. Sério, gente. Foram algumas semanas de eu orando sobre esse assunto com o Senhor, né? E eu pedi orientação, claro que eu pedi orientação, mas na prática mesmo, no dia a dia, eu tava tentando por mim mesma. E não é assim que funciona. Biblicamente, a gente tem o passo a passo e eu não estava seguindo o passo a passo. Não caia neste mesmo erro, guys. Mas então, meus irmãos em Cristo, vamos nos lembrar do básico, porque muitas vezes a gente, crente velho, que tá aí na caminhada há muitos anos, esquece do básico, que é se arrepender e mudar. E no meu caso, eu estou buscando muita ajuda do Senhor e criando estratégias. Como eu falei pra vocês, aí a estratégia da limitação do uso. O meu olho arrancado tá sendo
esse telefone, né? Não sei se vocês é cristão ou não, mas na Bíblia tem aquele versículo que seu olho te faz pecar, arranque-o, porque é melhor chegar com o olho no céu do que ir com os 2 olhos pro inferno. Então, o meu olho arrancado tá sendo esse. Qual que é o seu? Me conta aí. Se você se sentir à vontade também, né, gente? Mas enfim, só lembrando, a gente caminha com o Senhor e a gente sempre encontra uma nova coisa que a gente não estava esperando. Eu caminhei muitos anos, tendo muitas atividades, como eu falei pra vocês, e eu não esperava que agora, com quase 20 anos de idade, depois de trabalhar, depois de passar na faculdade de primeira da escola, eu sempre fui uma menina empenhada, galera. Eu ia estar passando por essa questão uma hora dessa do campeonato. Nessa altura do campeonato tá passando por um negócio desse. Mas eu tô, então a gente lida com isso. E não lida sozinho, lida sempre com a ajuda do Espírito Santo. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que possa ter ajudado com vocês de alguma maneira, que tenha feito vocês refletirem sobre alguma coisa. Adapte aí, como eu falei já algumas vezes nesse vídeo, acho que eu já tá até bem repetitivo, mas adapte para o que for problema para você. Mas é aquilo, eu acho que hoje em dia, na nossa sociedade, pelo que eu vejo, todo mundo tem um pouco de problema com essa questão do telefone. Por isso, é a minha experiência pessoal, que eu estou lidando ainda, eu tô no processo, mas eu achei que seria interessante compartilhar. Tá certo? Bom, um beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever. E é isso aí, você sabe, né?